Previsões para o ano de 2025 para 4 signos: Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Eu te sugiro assistir esse vídeo para o seu signo ascendente. Ah, mas porque eu quero previsões gerais para o ano que vem, sem ser por signo. Não é nesse vídeo, tá, minha gente? A gente vai ter muitos conteúdos falando sobre 2025, só que eu preciso quebrar um pouco esses conteúdos, porque é muita coisa para falar, e eu preciso falar com um grupo de signos, depois outro grupo de signos, tá bom? Se você é de um desses 4, Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, esse vídeo é para você. Se você tem ascendente nesses signos, principalmente esse vídeo é para você. Se você tem um amigo que pode gostar desse vídeo, já manda o link para ele. Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, me deixa um comentário. A gente vai ter muito mais conteúdo nesse mês de dezembro falando sobre o ano que vem, mas a gente tem que começar em algum lugar. Você concorda comigo? O ano que vem é um ano muito movimentado, em que grandes planetas estão trocando de signo e a gente tem muita coisa para falar, tá bom? Vamos entrar nesse assunto agora depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. Esse é o canal Astropédia, o seu portal de astrologia. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever. Curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês acabam esquecendo. Me deixa um comentário aqui para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando a você, se tá te ajudando, se tá fazendo sentido na sua vida. Deixa aqui a sua dúvida sobre ano que vem, tá? Queria lembrar vocês que esse vídeo não é um vídeo de previsões gerais, ele é para 4 signos específicos, que são Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, tá bom? Vale muito se é o seu ascendente, vale também se é o seu signo solar. Se você tem lua nesses signos, pode te interessar também ouvir esse vídeo, tá? Mas eu sugiro muito que vocês se apeguem principalmente no signo ascendente e no signo solar, para que tenham um direcionamento assim mais esclarecido, né? Senão a gente fica ouvindo muita coisa, acaba se confundindo um pouco, tá bom? Se vocês quiserem passar uma consulta individual, fazer uma mapa astral, a revolução solar, eu também faço esse tipo de atendimento. As informações estão aqui embaixo na legenda, tá bom? E também na legenda tem outras mídias sociais minhas que eu convido vocês a conhecer, e eu coloco conteúdos diferentes, muitas vezes complementares ao que eu trago aqui pro YouTube. Tá bom? Então a gente vai começar a falar com Áries, tá? Gente, na verdade, assim, o ano de 2025 é um ano que ele vai ser muito dividido em 2 partes, tá? Eu sei que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Mas é um ano que você vai ter algumas movimentações acontecendo nos primeiros 6 meses e algumas movimentações acontecendo da metade do ano para o final, tá? Então a gente vai falar muito também nesse sentido. Para arianos, para quem tem ascendente em Áries, todo o contexto do fechamento do ano, todo o contexto na entrada do ano que vem, está trabalhando questões de autoestima, de valorizar aquilo que eu tenho dentro de mim, pro ariano, pro ascendente em Áries, tá? A gente tem um momento em que a energia física e mental de vocês aumenta muito. Existe um aumento na criatividade, existe um aumento em querer viver a vida, aproveitar a vida, tá? Porque o ariano já é de um elemento fogo e ele já é de um modo que a gente chama modo cardinal. Ele tem uma tendência a ser acelerado, ele tem uma tendência a querer viver a vida, aproveitar a vida, porque não vamos ficar perdendo tempo, não vamos ficar olhando para o passado, vamos tentar olhar para frente, vamos aproveitar aquilo que tem para aproveitar. E seja porque o ano de 2024 foi mais pesado para ele, mais cansativo para ele, seja porque ele se doou muito por pessoas, por coisas, atividades que ele tinha que fazer, mas ele chega nesse momento querendo olhar para ele, e coisas que ele ainda não concretizou por ele voltam agora para que sejam feitas, né? Eu tô falando de coisas da ordem dos desejos. Eu sempre quis fazer determinada atividade por mim. Eu sempre quis fazer um curso,
determinado, eu sempre quis fazer uma viagem sozinho, eu sempre quis fazer um procedimento estético, sei lá, né? A gente tá falando de um momento que existe resgate de desejos, existe eu voltando a olhar para mim e meio que tendo um acesso a uma energia que eu acho até um pouco egoísta, mas eu acho que é num sentido bom também, porque às vezes a gente não tem tempo para se olhar. E o ariano agora tem tempo para se olhar e para fazer coisas por ele, coisas que ele quer fazer. Aumenta a energia física, aumenta a ansiedade, não tem como falar, porque eu vou entrar no ano que vem tranquilo. Gente, dificilmente, tem muita coisa na minha cabeça, tem muita coisa que eu quero fazer. É necessário que façam exercícios físicos leves. Não adianta se matar de fazer exercício físico, não adianta querer compensar tudo de um dia para o outro, não tem condição. A gente tem que fazer exercício físico aos poucos, é num ritmo leve, para que possam ir tirando essa energia de dentro deles aos poucos, sem se lesionar, sem se ferir, né? E ao mesmo tempo suando a camisa de fato, porque isso pode contribuir com a ansiedade, para dar uma vazão para essa ansiedade, tá? Além disso, a gente tem uma situação que a gente tem que olhar, que é, se eu não der vazão a essa energia física toda, eu posso ficar um pouco mais briguento. E as principais relações que eu vou ter que me atentar nesse momento são relações amorosas e são relações com filhos. Tá? Existe uma tendência nessa primeira metade de 2025 que o ariano tenha mais desentendimento no campo amoroso, porque muito da impaciência dele, da ansiedade dele pode respingar nessa área. E mais, se vocês estão olhando mais para vocês, estão querendo se doar um pouco menos pelo outro. Então, se eu quero me doar menos pelo outro, eu faço menos coisa do que eu estava acostumado a fazer. Pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha filha. Então, existe essa volta de olhar para mim que assusta um pouco as pessoas, talvez até incomode um pouco as pessoas à sua volta. E temos uma tendência a maiores desentendimentos, principalmente no campo amoroso, no campo romântico, onde essa paciência tende a estar minguando, e também, muito possivelmente, numa relação com filhos. Tá, numa relação com filhos que, se já estiver mais conturbada, os filhos não te escutam, os filhos não te ouvem, tem assuntos antigos com filhos que eu tinha que ter resolvido. Às vezes também é isso, tá? Às vezes também é uma situação que você tinha um tema que você não conseguiu trabalhar no passado com o filho, né? Uma situação familiar, uma situação de vida, e agora nesse momento incomoda mais e vocês têm que se posicionar frente a isso, tá? A gente tem esse movimento muito grande e ao mesmo tempo que ele é muito voltado para eu resgatar prazeres na minha vida, como eu tenho um olhar um pouco mais egoísta e centrado em mim, por um lado aumenta muito minha criatividade, eu posso descobrir novos prazeres, novos hobbies, coisas que eu gosto de fazer, posso aprender muita coisa nova. Por outro lado, tem essa postura um pouco mais egoísta, né, que eu tô usando egoísmo mas num sentido bom, mas querendo dizer para vocês que o olhar tá muito mais para vocês e muito menos pro outro, vamos colocar assim, tá? Ao mesmo tempo, se tiverem situações que abalam o campo amoroso, por exemplo, eu tô com alguém no meu campo amoroso, eu também tenho uma tendência um pouco a estar muito atraente, porque eu tô num resgate de autoestima. Então eu posso sentir que mais pessoas me olham. Mas eu tô num relacionamento, não quero que outras pessoas me olhem, tudo bem, mas existe uma tendência a estarem atraindo mais atenção, então vão ter que lidar com isso, vão ter que colocar limite, vão ter que dizer não. Tô solteiro, tenho uma capacidade de atrair mais pessoas? Sim, tem uma capacidade de atrair mais pessoas, gente do passado e gente nova. Tá? O problema é, estou num momento em que essas relações amorosas geram para mim um pouco mais de desgaste, que eu vou ter que ficar colocando limite, ficar percebendo coisas que me incomodam, né? Tô atraindo muita gente, tenho que filtrar quem eu tô atraindo, isso também. Tá? Mas no geral é uma sensação de eu ser testado um pouco nesse campo amoroso, certo? A gente vai ter na troca de mês ali de maio para junho planetas grandes se movimentando no céu, tá? O ariano vai ter então nessa virada de semestre, não vai ser bem na virada do semestre, vai ser um pouco antes ali, né? No final de maio, entrada de junho, tá? Mas a gente tem um campo de atenção e um campo de expansão.
O campo de atenção é um campo que está falando sobre saúde física, porque vocês podem se sentir muito mais cansados. Saturno vai falar muito com vocês esse ano, então eu vou ter um movimento muito cansado nesse momento de maio para junho, eu tendo que assumir muita responsabilidade, tendo que me posicionar muito, muito fortemente em algumas áreas importantes da minha vida. Puxa, eu tenho que me posicionar no meu trabalho, na minha carreira, tenho que conduzir falas importantes, tomar uma decisão profissional importante. Tenho uma sensação de cansaço e sobrecarga, tá? Isso é a partir ali do final de maio, começo de junho. Então, o restante do ano de 2025, ele vai trazer frutos positivos para mim? Sim, ele pode trazer frutos positivos para mim. Só que a energia que eu vou ter que me envolver é uma energia de Saturno. Rigidez, estrutura, disciplina, comprometimento, eu assumindo responsabilidade, eu me posicionando muito mais, a vida me cobrando e eu batalhando para conseguir me posicionar no meio dessa cobrança toda. Eu vou ter que cuidar mais da minha saúde e eu vou ter que ter mais atenção para não me cobrar demais em excesso, porque o planeta Saturno é um planeta que fala de cobrança, ele vai estar muito fortemente posicionado no signo de vocês podem acabar se cobrando mais, tendo mais estresse, ao mesmo tempo ganhando responsabilidade, né? Como se fosse uma segunda chamada à vida adulta, né? Só que também tem um desgaste físico, às vezes até um pouco de saúde, tá? Por conta dessa autocobrança. Por fim, vale a pena a gente falar que também temos uma notícia muito boa para esse momento, nessa virada de maio para junho, que é Júpiter também trocando de signo, ocupando uma posição na vida de vocês que vai resolver muitos conflitos familiares. Muitos conflitos familiares poderão ser resolvidos no final de, mais ou menos no final de maio, entrada de junho de 2025 em diante. Assuntos do passado se resolvendo, uma energia de cura permeando a família, uma energia de desamarrar nós do passado, tá? Principalmente com relação à ancestralidade, familiares, pais, pessoas mais velhas da sua família. Pode ser que você consiga ter melhores benefícios com relação a imóveis, casa, patrimônio, que tem a ver com imóvel, né? Mas a gente tem muito essa energia do lar e dos ambientes físicos. É o meu local de trabalho, é a minha casa, é uma herança que está chegando para mim através dessa parte doméstica, né? Alguma coisa sendo facilitada em meu nome. Então a gente tem benefícios acontecendo também nesse campo. Vai facilitar muito compra de imóvel, assinatura de contrato para imóvel, compra, aluguel, trocar de casa, reformar minha casa, ter mais eventos em casa, unir mais a minha família, resolver pendências antigas nessa família. Tem uma questão patrimonial, tem uma questão difícil de empresa, de família. Quando chega esse Júpiter ali no final de maio, início de junho, se o ariano ascendente em Áries se envolve, ele desenrola o processo. A linguagem dele é uma linguagem amorosa, é uma linguagem que ele consegue se posicionar bem. Então, muitos conflitos de família se resolvendo também a partir desse momento em 2025, isso para arianos e ascendente em Áries. Agora a gente vai falar com taurinos e taurinas, com o pessoal que tem ascendente em touro, principalmente, sobre o ano de 2025. Já conversamos que o ano de 2025 está dividido em duas metades, né? Lógico, tá? Só que nessa entrada de 2025, inclusive no fechamento de 2024 e entrada de 2025, a pessoa que tem sol em touro, ascendente em touro, ela é revisitada por temas familiares que não foram bem concluídos, que não foram bem resolvidos. Ah, Bia, eu tenho uma relação difícil com alguém da minha família. Pode ser que nesse momento essa relação difícil seja mais visível. Eu tenho que me envolver mais com essas pessoas dentro da minha família, resolvendo mal entendidos, né? Colocando alguns limites e ao mesmo tempo abrindo espaço para fala. Sim, existe uma tendência muito grande que essas pessoas da família sejam pessoas de sua família de origem, tá? Eu posso estar falando de pai, eu posso estar falando de mãe, eu posso estar falando de irmãos da família de origem, eu posso estar falando de pessoas mais velhas. Às vezes não é nenhuma pessoa da minha família, mas eu estou lidando com temas da minha ancestralidade nesse fechamento de ano e entrada no ano de 2025. Eu olho muito para coisas que aconteceram no meu passado. Existe um olhar reflexivo, existe um olhar nostálgico, existe eu repassando
olhando situações da minha vida que já aconteceram e tentando encontrar outros caminhos, outras soluções para essas coisas que eu vivenciei, outras explicações para aquilo que aconteceu no meu passado, tá? É um momento muito que pode ser muito terapêutico. Se eu não me atento nesse momento, o que que acontece? Eu tenho um acesso maior a memórias, eu tenho um acesso maior a coisas que aconteceram no meu passado. Se eu não me envolvo com terapia, se eu não me envolvo com atividades de autoconhecimento, eu posso recair em momentos de mais brigas e desentendimentos com pessoas da minha família, com pessoas que moram comigo, com meu marido, com a minha esposa, com as pessoas do meu núcleo próximo, porque eu estou, na verdade, o conflito, eu não acho nem que é um conflito externo, é um conflito interno, de eu entender os limites que eu tenho que pôr, os limites que eu deixei de pôr ao longo da minha vida, na minha família, nas minhas experiências do passado. Eu estou percebendo padrões que se repetem na minha família, porque a minha mãe já fazia isso, dando um exemplo, né? A minha mãe já aceitava tudo. Falava assim, amém para tudo. O meu pai já era uma pessoa que escapava dos problemas dele. Então eu percebo coisas que eu estou fazendo, que vêm através dessa ancestralidade. E aí, se eu me envolvo com atividades terapêuticas, eu tenho uma chance muito grande de desfazer esses nós, né? De quebrar essas tendências repetitivas. Não é do dia para a noite, mas eu me envolvo aos poucos, vou trabalhando aquilo aos poucos e aos poucos essa situação vai se dissolvendo na minha vida, abrindo espaço para outras coisas, não é isso? Agora, existe uma tendência de que, como existe um planeta em específico que está retrógrado, tá? Nesse momento da virada do ano, tal, este planeta retrógrado em especial, que na verdade é Marte, ele aumenta a nossa tensão interna. Então existe um momento de mais ansiedade. Para taurinos vai desencadear essa situação mais nostálgica, de olhar para o passado, olhar para situações de família. Só que a grande verdade é que ele aumenta a nossa tensão interna. Então eu fico mais irritado, eu posso brigar mais. Com quem eu vou brigar mais? Com as pessoas mais próximas do meu ciclo íntimo, tá? Tô falando principalmente de familiares e tô falando principalmente do seu cônjuge, né? Da sua esposa, do seu marido. Se é casado, então pode recair muito nisso. Na verdade, esse movimento nem tem a ver com filhos, mas você pode, se tiver filhos, ficar mais irritado também com seus filhos, tá? Porque a gente tá falando de uma tensão interna que tá respingando em ciclos íntimos meus. Certo? Outra situação, coisas que você não resolveu na sua casa física. Bia, eu tô para renovar um contrato de aluguel faz muito tempo, ou o inquilino que eu tenho que lidar é muito chato, a minha casa sempre dá problema de infiltração. Coisas do campo doméstico tendem a se materializar mais para taurinos, para que eles tenham que resolver. Tá? Outra coisa também, vocês vão ter que ter na sua casa física um espaço de privacidade. Porque se você, na sua casa física, é toda hora, como digo, interrompido nas suas atividades, você tem o seu espaço invadido, você imagina o que vai acontecer no momento que você tá mais irritado, tá mais nervoso, tá levando menos desaforo para casa, você vai explodir com pessoas próximas. Tá? Mesmo que o que o céu está te pedindo é para que você olhe de novo para situações familiares. Só que se você não olhar com consciência e com a terapia em dia, por assim dizer, que todo mundo tem que estar com a terapia em dia, mas pro taurino respinga muito nessa área da família. Pode ter mais briga, tá? A gente tem que entender isso. Aí a gente vai ter um movimento, né? Olha, no início ali de fevereiro pode ter algumas melhoras no campo financeiro, mas ainda com alguns excessos, tá? Um ou outro, mas tem uma movimentação um pouco melhor ali para fevereiro para as finanças, pelo menos no sentido otimismo, organização e assim por diante, tá? Aí a gente vai ter o segundo momento, que vai ser o momento de fim de maio, entrada em junho, né? A partir do fim de maio, entrada em junho. Uma notícia mais difícil e uma notícia positiva. Vamos começar pela mais difícil. A notícia mais difícil é que tem um planeta que é Saturno, movimentando uma área para vocês, que é uma área de reclusão. Vocês vão sentir que coisas, de novo, do passado que não foram resolvidas podem se materializar de novo. Só que existe uma preocupação com isolamento, auto-isolamento, tá? Vocês vão sentir que vocês precisam ficar mais sozinhos para resolverem coisas da vida de vocês. Ao mesmo tempo, existe um incômodo na solidão. Então, pera, eu quero ficar mais sozinho, ali entre maio e junho, mas eu me incomodo mais com a solidão. Sim,
As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Vocês vão perceber que existe uma bagagem interior que está vindo mais à tona. Sonhos, traumas, desejos internos, coisas que ficaram guardadas emocionalmente em vocês durante muito tempo. Um pouco antes dessa virada de semestre, de maio para junho, vai ter essa percepção de uma bagagem interna que está subindo, está voltando a aparecer. Tá? E aí acontece o que com essa bagagem interna? Eu tenho que lidar com ela. Se eu não lido com ela de uma maneira ou de outra, eu me sinto mais desanimado. Eu sinto que tem algum campo emocional mesmo. E aí, gente, pode estar tudo na vida indo bem. Ah, porque meu trabalho está indo bem, a minha relação está controlada, a minha família eu consigo conduzir com tranquilidade. Só que, se eu não tenho essa análise de bagagens internas que eu estou carregando, eu fico um pouco mais deprimido, um pouco mais cansado, um pouco mais entristecido, porque na verdade o que está acontecendo não é que são eventos externos que estão acontecendo na minha vida que estão desencadeando esse movimento mais melancólico, não. Eu estou num momento de maturidade. E esse momento de maturidade vem com pensamentos de coisas que aconteceram, que não aconteceram, coisas que eu acho que eu concluí, que eu não concluí. Então existe um peso nesse momento. E o peso está muito em ter que estar sozinho para trabalhar de forma terapêutica questões emocionais e ao mesmo tempo me incomodar um pouco com essa solidão. Tá? Cuidado para também não se isolar muito. Pode ser que também tenha algumas coisas de saúde para serem um pouco mais cuidadas ali nessa virada de maio para junho, tá? Agora a notícia boa que a gente também tem. Júpiter vai trocar de signo também, tá? Ali, né, fim de maio, entrada em junho, e a gente vai ter para taurinos uma capacidade muito grande de aprendizado. Vocês vão ter um momento para se preencher a mente com coisas que inspiram vocês. Cursos, aprendizados, enquanto que para relações íntimas vocês estão mais reclusos, existe uma inteligência comunicativa. Então, na verdade, eu vejo menos gente, mas eu me comunico melhor com quem eu estou encontrando. Isso pode facilitar movimentos profissionais, pode gerar mais acordos e negociações, porque a minha comunicação está mais inteligente. Eu posso ter, na minha vida íntima, eu posso até estar me sentindo mais recluso, mas na minha vida prática, operacional, trabalho, eu posso ter uma ampliação na minha rede de contatos, mais clientes, mais fornecedores, tem uma abertura que vem através da divulgação do meu trabalho, mídias sociais, uso da internet, uso da minha imagem, redes, né? Então vai abrir muito espaço para isso, assim como também pode abrir muito espaço para viagens. Escolha viagens que sejam terapêuticas no momento que você está mais conectado com essa área de vida. Escolha viagens que sejam terapêuticas, tá? Mas sim, temos um movimento muito maior para viagens também. Temos um movimento muito maior para explorar o ambiente ao redor. Então eu tô mais recluso, mas não é que eu tô trancado em casa. Eu tô mais recluso, mas eu tenho um espaço para sair para minha cidade, sair para cidades vizinhas, ir para a praia, transitar mais, me inspirar através desses trânsitos e também através dos cursos, tá? E a linguagem vai resolver muita coisa. Se você tem questões com irmãos para serem resolvidas, né? Nesse momento a gente também vai ter uma fluidez maior ali do fim de maio, entrada em junho em diante, essa fluidez com irmãos, né? Pode aparecer também nessa fase do ano. Aí a gente vai falar com Gêmeos, né? O pessoal que tem Sol em Gêmeos e Ascendente em Gêmeos, tá? Para esse pessoal, a gente já sabe que o ano tá dividido ali numa primeira parte e uma segunda parte, que eu já conversei isso com vocês, tá? Para o geminiano, a gente tem a seguinte situação. No fim de 2024 e entrada em 2025, existe um planeta em específico que está retrógrado, que agita muito a minha cabeça, a minha mente. Então a minha mente, ela não tá filtrando as coisas. Tá chegando tudo para mim ao mesmo tempo. Eu tenho um grande movimento de distração e de sobrecarga no plano mental. Pode ser que eu esteja com muitas atividades para fazer, muitas pessoas no meu dia para falar. Ah, porque no meu dia a dia eu tenho que estar no meu WhatsApp, na minha mídia social, com a minha planilha do computador ligada e eu tô transitando entre essas atividades. Ah, porque eu sou de Gêmeos, sou multifuncional. Sim, mas todo mundo tem um limite, né? E a gente tem um momento em que essa sobrecarga mental cansa vocês mentalmente. No fim de 2024 e entrada em 2025. Essa sobrecarga mental amplia a minha distração e amplia a minha impaciência. Então, nas falas,
nos diálogos, nas trocas com as pessoas, eu tendo a ter um momento mais irritado, em que eu me desentendo mais com eles, em que eu brigo mais com eles, em que eu poderia ter falado um assunto de uma determinada maneira, mas eu escolho falar esse assunto quando a minha cabeça está explodindo, quando eu tô nervoso, quando eu não tô legal. Então você já imagina que é uma fase de mais brigas, e essas brigas vão recair principalmente no dia a dia de vocês. Vocês vão perceber assim, putz, parece que eu tô mais estressado no trânsito, quando eu tô dirigindo meu carro, parece que eu tô mais estressado para fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu tenho que organizar uma papelada, tenho que ir para um curso, eu tô mais irritado. É como se as minhas atividades cotidianas estivessem ali enchendo a minha paciência. Então amplia essa irritação e eu explodo mais vezes ao longo do meu dia. Eu explodo mais no trânsito, eu explodo mais nas minhas falas com as pessoas, eu posso explodir mais com o cliente. Tá? Eu posso explodir mais com um colega de trabalho. Eu posso explodir mais com o meu professor da academia. Tá? Então eu posso explodir mais com as pessoas que estão no meu ciclo, com colegas de trabalho. Posso também. Eu tenho uma grande chance de ter mais incômodos com parentes próximos também. Principalmente se forem irmãos, principalmente se forem primos, tá? Essas pessoas que têm uma relação de mais igualdade comigo na família são relações que estão tendo um conflito, estão tendo uma tensão. Então, para falar com essas pessoas, eu vou ter que contar até 20 e respirar fundo, e aí eu conduzo os assuntos que eu tenho que conduzir, tá? Não posso assinar de qualquer jeito papelada, porque pensa que eu tô irritado, nervoso, fazendo as coisas com pressa, né? Então já sabe, no fim de 2024, entrar em 2025, tá? A gente tem uma movimentação de pressa, ansiedade, estresse, tá bom? Isso vai pegar mais ou menos uns 2 meses ali, tá? Então a gente pode imaginar até uns meados de fevereiro, tá? E cuidado mais na hora de se deslocar. O trânsito, as viagens que eu faço. Às vezes eu tô indo fazer uma viagem para me acalmar, mas eu pego 8 horas de trânsito. Então, pera, eu preciso me organizar muito bem para não ficar tão nervoso nesses deslocamentos que eu tô fazendo, tá? E tem um pouco mais de briga. Quando a gente chega em fevereiro, um pouco dessa energia vai assentar. Tá? Ainda mais pro final de fevereiro. Muito dessa energia vai assentar, vocês vão ter um movimento um pouco mais otimista, mais de fé no futuro, vai voltar essa energia espiritualizada para vocês também, tá? Mas a entrada, vocês já sabem que tem esses pontinhos ali de atenção. Aí a gente vai ter um segundo momento, né? Que é mais ou menos ali na troca, é antes da virada do semestre. Tá? É na virada de maio para junho, então não é no meio do ano, é um pouco antes do meio do ano, mas influencia o resto do ano para nós, tá? Para vocês, a gente tem uma energia difícil e uma energia fácil, assim como para todo mundo, né? A energia difícil tá falando sobre uma sobrecarga social. Eu tendo a estar cansado um pouco das pessoas que me cercam. E eu tendo a passar um filtro muito rígido nas minhas amizades. Eu não estou mais tão sociável. Eu não estou com paciência para lidar com muitas pessoas. Se eu tenho que lidar com equipes, porque eu tenho pessoal que joga futebol comigo. Essas equipes, eu tô mais irritado com elas. Eu posso querer romper atividades que eu faço em equipe. De repente, eu não quero mais ir jogar futebol, porque eu já me enrosquei ali com o pessoal do futebol, né? É na academia. Então, é na academia. Não é nenhum nem outro. Eu não faço nenhuma atividade fora das minhas obrigações. Então, pode respingar em equipes de trabalho. Equipes de trabalho, eu tendo a ter um enrijecimento na hora de lidar com eles. Eles me irritam, eles me deixam nervoso, eu não consigo me posicionar tão bem, tá? Na verdade, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade com equipes. Então, da mesma maneira que eu quero romper com algumas equipes, eu falo, pera, eu tenho que falar o que eu penso. Então, amplia o debate, só que amplia também a impaciência. Daí gera mais conflito, tá? Outra situação que a gente tem é um grande filtro nas amizades. Um grande filtro nas amizades, vai ter amigo que vai embora da sua vida. Se for embora, é porque não era pra estar ali na tua vida, então deixa aí, tá? Não faça nenhum corte súbito, de repente, o amigo pisou na bola comigo uma vez, já vou cortar, não. Mas tem uma grande chance de que os cortes que acontecerem sejam cortes da vida. Sejam cortes que vão ter que acontecer de uma maneira ou de outra, porque se forem amigos muito presentes, eles vão se manter na sua vida. Não vai ser um aspecto planetário ali que vai te tirar o pessoal, tá? Outra coisa, vai ter uma sensação de um enrijecimento,
né? Daqui a pouco eu chego na notícia boa, tá? Mas tem uma sensação de enrijecimento com o futuro. É uma segunda chamada pra vida adulta. Eu falo, nossa, eu tô meio cansado, parece que a minha vida tá muito realista, tenho que lidar com muitas coisas sérias, não tem tanto espaço pra diversão. Vocês podem sentir um pouco isso, tá? Por outro lado, agora a parte boa, né? De maio para junho, a gente também vai ter um outro trânsito planetário que vai abrir muito, muito, muito o elemento financeiro. Vinda de dinheiro, prosperidade, inspiração para ganhar dinheiro, esforços profissionais reconhecidos. Eu abrindo um segundo campo de trabalho que também me gera renda. Então aumento minha renda. Às vezes é pelo meu trabalho, às vezes não é pelo meu trabalho. Um dinheiro chegando em mim mais facilmente. Tem uma grande chance de que aquilo com que você trabalha te gere sim mais frutos, mais resultados. Então aproveita para você pensar de que maneira que você quer ganhar dinheiro no ano que vem. Porque pode ser que essa ideia que você está tendo agora comece a te render frutos em maio e junho. Então movimenta isso, movimenta o dinheiro, movimenta o trabalho, pense em coisas que você quer fazer, pense em outras maneiras de ganhar dinheiro, vai estudar sobre finanças um pouco, investimento, tentar entender onde que você pode colocar o seu dinheiro. Pode ter uma notícia positiva para você, se você é de Gêmeos, na parte financeira, se você aproveitar esse movimento agora, mas mesmo se você não aproveitar, ainda pode ter alguma casquinha que você tire ali, né, no sentido de uma inspiração, uma energia para ganhar dinheiro, uma boa notícia, tá? Mais ou menos nesse período ali de maio para junho em diante, tá? Não é que vai ter que ser em maio e junho, mas é quando a abertura começa, tá bom? Agora a gente vai falar com o pessoal de Câncer e que tem ascendente em Câncer, tá? Gente, a nossa situação, já estamos falando aqui para todos os signos que o ano de 2025 é dividido em dois momentos, né? Um primeiro momento, um momento que envolve o fim de 2024 e a entrada no ano que vem, e vai pegar ali mais ou menos até o fim de fevereiro, tá? Essa movimentação para cancerianos, ela é crucial para que percebam, primeiro, uma questão de prioridade na vida. Os cancerianos estão repensando prioridades. O que me faz bem na minha vida? O que não me faz bem? O que tem que ser colocado por primeiro e o que tem que ser colocado por último? Então, eu tô falando de áreas de vida. Sim, eu tô falando de áreas de vida, tá? Eu posso estar falando assim, puxa, porque eu sempre coloco o meu trabalho por primeiro. Talvez eu tenha que colocar a minha família por primeiro. Ou o contrário, sempre é eu falando sim para todo mundo e nunca pensando nos meus objetivos de trabalho. Então tenho que ter uma mudança nessa balança de prioridade, pôr o meu trabalho, a minha carreira primeiro? Também poderia ser, tá? Outra situação, posso estar falando de relações. Posso estar falando de tirar algumas pessoas aqui de primeiro lugar e colocar lá no fim. E algumas pessoas que antes eu não assumo para mim, que eu não valorizo. Eu passando a valorizar e falar, caramba, essa pessoa realmente está aqui para mim sempre. Tem um resgate de prioridade e uma mudança de prioridade, tá? Outra situação. Tudo aquilo que está falando sobre consumos precisa ser revisto. Que consumos que são esses? Número 1, alimentação. Como que eu me alimento? O remédio que eu tomo. O que eu ponho para dentro do meu corpo, gente? Né? São alimentos positivos? Fazem eu me sentir bem? O meu corpo está funcionando bem? Ou não está? Pode ser que tenha um hábito de saúde para ser revisto. Pode ser que a minha alimentação tenha que ser revista. Eu tenho que ir num nutricionista. Né? Ah, não é que eu tenho que ir num nutricionista, mas tem uma questão de autocuidado. O que eu consumo está me fazendo bem? Ou tá só me drenando? Ou eu gasto dinheiro ali em movimentos pontuais, depois eu me arrependo desse gasto de dinheiro, porque dinheiro também são os meus consumos, né? Como que tá minha relação com o dinheiro? Pode ser que eu esteja gastando dinheiro a mais. Pode ser que eu já tenha que ter feito essa planilha financeira há muito tempo e nunca fiz. E esse momento é o momento que me incomoda, o dinheiro me incomoda. Os meus consumos me incomodam. Eu tenho que começar a repensá-los. Eu fico mais irritado. E o gasto de dinheiro, ele é uma área que eu tenho que ter muita atenção, tanto a alimentação quanto o gasto de dinheiro, porque é uma área que fala de consumos, né? É como se eu estivesse descontando nos meus consumos irritações que eu tenho na vida. Então, às vezes eu como muito pior, porque eu tô muito mais irritado. Às vezes eu gasto dinheiro no ímpeto, porque eu tô muito mais irritado. Então, a gente tem que ter uma reavaliação dessa parte financeira, uma reavaliação dessa parte de consumos. Não dá para eu ficar ali gastando dinheiro sem pensar no que eu tô gastando. As assinaturas mensais ali do meu celular, eu não revejo. E eu vou pagando mensalmente um valor ali que no final me atrapalha. Então eu tenho que
repensar os meus consumos, repensar a minha alimentação, repensar o meu dinheiro, repensar as minhas prioridades, tá? Eu acho que isso vem até por primeiro. Mas são questões que têm a ver com valores. Os meus valores precisando ser revistos e repensados de alguma maneira, tá? A gente vai ter ali uma... Bom, vocês tiveram o ano de 2024 muito reflexivo, devem ter tirado muitas conclusões sobre coisas internas, traumas, medos, desejos, provavelmente devem ter avançado em alguma atividade terapêutica, se vocês se envolveram com elas, né? E em fevereiro, no fim de fevereiro, também tem esse saldo positivo, eu olhando pra mim e falando, puxa, olha, o ano que vem, o ano passado, 2024, né? Foi bom pra eu resolver algumas questões emocionais em mim, chega em fevereiro, eu fico um pouco mais calmo no final do mês, tá? No final do mês, com calma e tranquilidade, tá? Aí a gente vai chegar naquele momento do ano que eu tenho uma notícia boa e uma notícia difícil pra dar. Esse momento do ano, assim como eu já falei para outros signos, é antes da virada do semestre. Não é em junho, é de maio para junho, tá? Só que ele influencia a gente ao longo do resto de 2025. Então é um momento chave para nós, tá? Vou começar pela notícia difícil, de Saturno, tá? Saturno vai enrijecer uma área que fala sobre carreira para vocês. Vocês podem ter aumento de responsabilidade na carreira. Significa que a minha carreira tá indo mal? Não, não significa que ela tá indo mal, mas significa que eu sinto que eu tenho que me empenhar muito, ou tem muita coisa para eu fazer na minha carreira, ou os resultados da minha carreira estão lentificados, estão mais lentos, portanto eu tenho que pensar em como manter, estruturar com disciplina, mesmo em momentos que fica um pouco mais, eu não acho que a carreira tá entediante, mas ela tá mais maçante, tá? Coisas que vocês fazem com tranquilidade, chega lá nesse maio, junho, vocês começam a falar assim, eu posso até ter um aumento de responsabilidade, mas a carreira é ali, ó, no dia a dia. Sabe quando você fica, é uma sensação de envelhecimento na carreira, tá? E é uma sensação de que para mudar eu preciso ter um envolvimento grande, então eu me sinto mais testado profissionalmente. Eu posso ter uma fase mais incômoda com chefes, pessoas de autoridade no meu trabalho. Eles pegam mais no meu pé, enchem mais a minha paciência, eu tenho que ficar dando satisfação. Se eu moro com os meus pais, supondo, né? Moro com os meus pais, com pessoas mais velhas da família, tenho que ficar dando satisfação pra eles também, tá? Porque são figuras de referência na minha vida. Ah, não tem nada a ver, sou adulto, tô casado, tenho filho, e agora? Vai pegar em quem? Pode trazer a sensação de que pessoas mais velhas da família passam por um envelhecimento. Né? Ah, mas Bia, e agora? É grave, não sei o quê. Gente, claro que não é grave, porque em previsões coletivas não dá pra gente falar sobre gravidade das coisas. O que a gente tem é uma sensação de envelhecimento, né? Ah, puxa, eu olho pra minha mãe, olho pro meu pai, sinto que eles estão mais velhos, que eles precisam de mais assistência, que eles precisam de mais cuidado. Às vezes não tem nada a ver com situações de saúde. É uma situação de reflexão do tempo. Tá? Então, sim, essas pessoas... E outra coisa, eu acho que vocês vão ter que se posicionar mais frente à vida. Porque vocês são vistos como uma figura de referência nessa metade ali do ano, maio, junho, né? E as pessoas esperam coisas de vocês. E agora? Esperam coisas de mim, na minha família, no meu trabalho. Eu tenho uma ampliação de responsabilidade, mas eu tenho uma sensação de que eu também fico meio mais velho. Porque tem um monte de coisa pra eu ter que lidar, ter que me posicionar, né? Eu acho que o principal é o trabalho um pouco mais maçante. E a carreira trazendo resultados mais lentos. Vocês vão ter que ter paciência, disciplina, comprometimento. Não dá para fazer uma troca de carreira sem pensar e planejar aquilo que está sendo feito, tá? E devem estar fazendo mais coisas, assumindo mais responsabilidade. Outra situação, agora uma situação boa, tá? Júpiter, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem 2 planetas em astrologia, um é Saturno e o outro é Júpiter, tá? Eu preciso falar isso para cancerianos porque... É uma coisa que vai estar muito presente no ano que vem. Saturno é um cara que fala sobre disciplina, responsabilidade, compromissos na minha vida, realismo. Júpiter é um cara que fala sobre diversões, espiritualidade, fé no futuro, inovação, alegrias, expansão, tá? Esses 2 planetas, né, esses 2 deuses, os antigos deuses, né, eles não se dão bem entre si. Tá? Porque um tá falando de tradição, disciplina, seriedade e outro tá falando de festa, alegria, expansão, conhecimento, inspiração. Para vocês cancerianos, ascendente em câncer, vai existir um conflito entre essas 2 áreas em 2025. Vai ser só ruim? Não, não vai ser só ruim.
Eu vou trazer para vocês, a energia de Júpiter estará sobre vocês ali no fim de maio, entrada em junho. E essa energia de Júpiter, ela é uma energia de alegria. Ela é uma energia de querer estudar coisas novas, querer viajar, ter oportunidades para viajar mais, ter oportunidades para começar um curso que vai alimentar a mente de vocês para o resto do ano, talvez para o resto da vida. Eu posso estar no momento de descoberta de áreas e temas de interesse que me guiam. Eu posso ter um momento altamente espiritual. Tá? E um momento alegre e feliz, que eu me sinto, não é que eu me sinto dono da minha vida, mas eu sinto que eu tenho liberdade na minha vida e que a minha vida é minha, né? Então pensa que abertura que vai ser essa. Só que eu não acabei de falar que Saturno, ali um planeta que está falando de responsabilidade, vocês tendo que assumir papéis na vida, mais papéis no trabalho, disciplina profissional, mais papéis na família, e Júpiter querendo inovação, alegria, jovialidade, então vai ter um conflito. Vocês vão ter que empenhar mais energia para conduzir coisas com disciplina e seriedade. Ao passo que existe uma energia de expansão, crescimento e alegria batendo em vocês. Então é a juventude versus a velhice, né? Vamos pôr assim. A vida cobrando de vocês coisas sérias. E vocês querendo só se envolver com a energia de Júpiter. Cuidado para não ficar mais escapista, né? Negligenciar compromisso, tá? Agora, com certeza vai ser um ano para fazer mais viagem, para fazer mais cursos que ampliam a mente de vocês, para resgatar a espiritualidade. A intuição de vocês vai estar a 1000 ali, um pouco antes dessa virada de semestre. Tá? Só que vai ser a energia, vai ser a luta entre dois deuses, tá? Um de seriedade, disciplina, que vai pegar muito nessa parte da carreira principalmente, tá? E o outro de alegria, diversão. Não sei nem se é diversão, acho que é inspiração, fé no futuro, querer fazer coisas por mim, querer quebrar a rotina, querer repensar quais são as minhas leis, né? Então isso vai ser muito forte. Vai ter mais vídeo falando sobre isso depois. Tá? Mas os cancerianos foram ali coroados com essa briga, né, entre dois deuses, que por um lado é bom, porque ensina vocês a lidarem com essa dualidade, né? E por outro lado tem um preço, que é eu tô 8 ou 80. Ou eu tô tendo que me cobrar muito na vida, ou eu tô falando não pra tudo e dane-se, vou aproveitar a minha vida, tá? Então a gente tem essas duas coisas coexistindo. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer sobre o ano de 2025. Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, fica aqui comigo, vai ter mais vídeos para outros signos, tenham paciência. A gente tá liberando esses conteúdos aos poucos porque tem muita coisa para falar. Depois vai ter vídeo falando sobre aspectos coletivos do ano que vem. Muita paciência, muita tranquilidade. A gente ainda tá no começo de dezembro, tudo vai sair no seu devido tempo, tá bom? Um grande beijo para você. Bom ano de 2025 e fica aqui comigo no canal. Aproveita aí para se inscrever que a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Grande beijo.